Meus irmãos, a saudação amiga para todos vocês, muito bem-vindos ao canal. Professor Rodrigo Chaves comentando alguns temas sobre ainda a questão religiosa, especialmente ligada à graça de Deus e os carismas do Espírito, especialmente o dom das línguas, né? Há muita confusão no meio católico. Eu nunca pensei que alguns setores da Santa Igreja ficariam incomodados com algumas abordagens sobre alguns temas e, ao mesmo tempo, com relação a alguma crítica ou mesmo alguma orientação para que não se tivesse algumas práticas, né? Bom, a minha história dentro da igreja ela começa em 98. Eu sou católico de batismo, de família tradicional católica, mas que não frequentava a igreja. Mas ela começa com a vida espiritual, com a prática espiritual aprendida na oficina do Frei Inácio Laranhaga. Então eu sou um dos filhos da oficina de oração. Ao mesmo tempo, ou seguidamente, melhor dizendo, eu entrei na congregação mariana, na qual pude aprofundar temas da mais alta espiritualidade e tive uma orientação muito boa com os jesuítas. Ainda pode dizer que eu bebo muito das fontes dos grandes jesuítas, dos verdadeiros jesuítas, porque a Companhia de Jesus é um dos filhos que fundou a congregação mariana. Então a minha vida espiritual ela gira em torno, primeiramente, dos franciscanos, caputinos, depois dos ignacianos e mais tarde um pouquinho dos carmelitanos, porque nós frequentamos o Carmelo há mais de 10 anos. Então eu comungo um pouco dessas fontes. Só que tem as outras fontes que a gente aprende um pouco com os servitas, com a Ordem dos Pregadores, com São Tomás, né? Com São Bento. Então outras fontes todas são muito bem-vindas, desde quando sejam bem sólidas e estabeleçam muito bem. Respeitamos todas as linhas da igreja. As linhas verdadeiras não heréticas nós temos que respeitar. Só que esse tema, há um tempo atrás, causou muita polêmica, não sei porquê, né, muitas discussões em alguns grupos que eu faço parte, porque primeiramente nós temos que entender o seguinte: a vida do bom católico, ou a vida em graça, ela consiste em alguns quesitos. O primeiro quesito é o seguinte: a vida de oração. O bom católico é aquele que faz a oração sua diária. A vida sacramental, aquele que confessa, obtém a unção quando precisa, a unção dos enfermos, usos sacramentais, no caso aí água benta, óleo bento, o cordão, os cordões de Santa Filomena, escapulário, usa os sacramentais, o próprio rosário, o sal bento, aqueles também que comungam com mais frequência, buscam a Deus com mais contundência. E aí nós temos uma série de coisas que o bom católico faz. Primeira coisa que o católico faz é cumprir os mandamentos da lei de Deus pela graça. Sem a graça você não consegue cumprir. Porque os mandamentos são meramente tarefa de para-acaso. Os mandamentos são realmente pontos fundamentais para a felicidade do homem e para que ele evite o mal, o pecado que afasta de Deus. Temos os mandamentos da igreja, temos as obras de misericórdia, como visitar aos enfermos, aos doentes, fazer também o velório e o funeral de defuntos, ajudar os presos, dar esmola para a igreja, dar esmola para os mais simples e assim por diante. Então tem uma série de fatores que o bom católico tem que cumprir. Primeiro, a vida de oração, a vida sacramental, o cumprimento dos mandamentos da lei de Deus, os mandamentos da igreja, né? As obras de misericórdia. Cumprindo essas partes, com a leitura espiritual, você entra no campo místico. Porque você, aperfeiçoando a caridade, aperfeiçoando-se na fé e aumentando a sua esperança, você tem uma vida de graça que já permite um aprofundamento. Dizemos campo místico porque é uma orientação ou uma convivência com Deus, independentemente do seu estado de vida, se você é casado, solteiro, ou se você, até o religioso, ele pode aumentar esse grau de acordo com a graça de Deus.
Então a graça de Deus, ela tem basicamente dois tipos. O primeiro tipo é aquela graça universal que é disponível a todos, né? Nós chamamos isso também de graça. Toda graça é gratuita, mas é a graça geral, né? Aquela graça que toda pessoa pode ter, dependendo do seu ponto de vista, ou melhor dizendo, do seu sim, da sua deliberação. A primeira graça que nós temos é aquela que vem diretamente dos sacramentos. O batismo, a comunhão, a confissão, é a graça santificante. É aquela graça que faz o Espírito Santo habitar na alma, de tal maneira que a alma tem nojo do pecado mortal, evita os pecados mortais, ou seja, as ações graves contra a natureza, ou mesmo contra a natureza divina, ou até dizendo contra a própria normalidade do bom cristão, que é um outro tema, o pecado mortal, que não convém nós aprofundarmos aqui, e ao mesmo tempo a questão da graça atual. Essa graça atual ela é obtida dia a dia, hora em hora, conforme a sua vida de oração, ou o seu apego ao trabalho, de tal maneira que você evite o pecado. Então, se você trabalha constantemente e não pensa em besteira e fazer qualquer pecado, ou você tem uma vida de oração que permite com que você tenha a qualidade para conseguir manter-se longe do pecado, ou controladamente, evitando a consecução dos seus desejos, você tem a graça que nós chamamos de graça atual. Essas graças, a graça santificante e a graça atual, a graça santificante que começa no batismo e vai se atualizando com os sacramentos, e a graça atual, que é a graça que ponto a ponto o poder de Deus vai te dando a oportunidade, o dom, a capacidade, uma parcela do Espírito Santo. Essas graças permitem com que qualquer pessoa seja santo. Quando nosso Senhor pregou a conversão, ele necessariamente não mandou a gente ser milagreiro, vamos dizer assim, ou ter algo sobrenatural. Ele mandou a gente converter e acreditar nele. A obra de Deus, como diz lá no capítulo 6 de São João, a obra de Deus é essa, que acreditais naquele que o Pai enviou, que acreditais nessas obras que eu faço. Ou seja, acredito nos sacramentos que eu vou deixar. Então, para o bom católico ser santo, ou conseguir a santidade, ele tem que cumprir isso. Essa graça universal. Só que tem uma graça, esse é um tipo de graça, que nós chamamos de graça que é dada a todos. Só que tem uma graça específica, que ela não depende do homem. É uma graça dada por Deus. Essa graça, ela não é deliberada pelo homem. Tá certo? Enquanto você tem a graça universal, você tem aquela graça que é uma graça específica. Por exemplo, São José, não tem ninguém igual a São José. Ele teve uma graça específica. Então, nessa graça específica, você tem a ação direta do Espírito que independe da sua vontade. Você não pede aquilo. Você é escolhido dentro de um critério, mas o próprio dom de Deus que vem. Então, isso independe do seu sim. Ser escolhido, mas independe de você. Essa graça é aquilo que Deus fala no Êxodo. Eu dou a graça que eu quero a quem me apraz. Então, nesse tipo de graça, nós temos os carismas do Espírito. Esse tipo de graça, ele pode aparecer também nos dons até naturais que um homem tem. Por exemplo, se você tem um dom para falar, ou dom para escrever, ou dom para meditar, esses dons, você pode fazê-los por sua vontade. Só que essa aptidão, ela não é sua, ela vem de Deus. Até para você casar, esse bem, ele não vem de você, ele vem de Deus que te dá essa graça. Alguns não têm dom para casar. Não é? Então, para você entender, alguns destinos do homem não dependem da vontade dele. Então, no nível sobrenatural, quase todo ele não depende do homem. Eu falo quase todo por quê? Porque a graça santificante e a graça atual já é sobrenatural também. Só que você pode fazer coisas assim sobrenaturais com a graça santificante e com a graça atual. Só que essa graça específica,
que faz o carisma, ela não depende do homem. E ela também não necessariamente não é regra de santidade, mas ela é regra de manifestação da glória de Deus. Exemplo, quando o Espírito Santo vai aos apóstolos, o Espírito Santo vai em persona aos apóstolos, ele dá a cada um deles o dom das línguas. O que é isso? O Pedro falava no hebraico, o aramaico, e entendia lá, o árabe entendia o egípcio, entendia o grego, entendia o japonês. Então, quer dizer, ele falava no idioma dele, ou nos dialetos que ele foi ensinado, e o Espírito Santo agia em cada uma das culturas, todos eles entendiam. Isso é o dom do Espírito Santo. Esse dom também ele pode ser universal, ou seja, Pedro falava para 20 pessoas de 30, 40, 100 pessoas de linguagens diferentes. Tal qual ele pode ser para uma língua. No caso aí, o diácono Estevão, por exemplo, encontrou um eunuco que era de uma outra linguagem e o Espírito Santo fez com que ele comunicasse na língua dele, o outro entendesse na língua dele. Esse dom do Espírito, na companhia de Jesus, no início dela, ele foi muito comum. Por quê? Eu vou te dar 2 exemplos. Um foi São Francisco Xavier, que foi o apóstolo dos gentios na Índia, que ele converteu milhões de pessoas falando o espanhol. Falava o espanhol, mas o índio, ou melhor dizendo, o cidadão da Índia, o habitante da Índia, entendia no dialeto dele. E assim ele convertia todos naqueles dialetos, né? Ou vamos dizer, naquelas linguagens, só que era um tipo de nacionalidade. O mesmo aconteceu com São João Brito, que é um santo português jesuíta, muito devoto de São Francisco Xavier. Ele falava em português, apesar que ele dominava o espanhol também. E o pessoal da Índia entendia no dialeto deles. Então isso é um dom do Espírito. Você pode falar para uma nacionalidade ou para várias pessoas. O Espírito Santo que age, você não tem domínio desse dom. Tá certo? Tanto é que Santo Afonso dizia que São Francisco Xavier, com o poder da conversão e o poder do Espírito, converteu quase 10 milhões de pessoas. Só a conversão de São Francisco Xavier. Não é o apostolado dele, foi muito superior ao apostolado. Pois bem, meus queridos, qual que é a questão das línguas? O dom das línguas do Espírito é este. No início da vida cristã, alguns manifestavam uma possível língua dos anjos, que São Paulo, ele não necessariamente não dizia que isso era, vamos dizer assim, um nível de santidade, mas ele reconhecia que havia o fenômeno e ao mesmo tempo falava que se não houvesse quem interpretasse, o fenômeno tinha uma função característica. Mas qual que é o problema que eu vejo que está acontecendo muito hoje na própria igreja? Alguns atribuem o grau de santidade a meramente essa manifestação, que ela pode ser sugestivamente psicológica humana. Tá? Porque o movimento, o fenômeno, se nós lemos a primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, o fenômeno de manifestação da glosolalia, ou mesmo da linguagem dos anjos, ele não era igual ao que acontece hoje. Né? Tanto é que o movimento desse dom de línguas, que tem uma origem pentecostal, neopentecostal, ele começa na Baviera, no mundo católico, de alguma forma, também, né? E lá São Pio X, no início, ele concordou, mas depois ele cortou, porque ele comentou muito bem que não adiantava você fazer querer manifestar a língua, sendo que a vida católica você deixava de lado. O que eu vejo muito acontecer? Às vezes a pessoa ela começa num determinado grupo e ela não tem os quesitos normais de um católico. O que é o quesito? É o que eu comentei, a vida de oração com a prática sacramental. Ele vai aprendendo aquilo com o tempo. Mas supostamente se manifesta e atribui-se àquela pessoa uma autoridade pelo fato de ter essa manifestação. Só que essa manifestação ela não é igual, preste atenção no que eu estou dizendo, a manifestação inicial dos primeiros cristãos, e ela não é igual ao fenômeno sobrenatural que aconteceu no Atos capítulo 2 com os apóstolos. Também ela não é símile,
nem símile aos fenômenos que houve com São Francisco Xavier e com São João Brito, ou com outros santos iniciais da Companhia de Jesus. Então não vamos confundir, gente. Basta ler o capítulo 2 do Atos dos Apóstolos e ver que São Lucas diz claramente que os apóstolos falavam e as pessoas que ouviam falavam, diziam: nós entendemos eles dizerem na nossa própria língua. Então o dom de línguas é isso. Eu sou brasileiro, eu falo em português, aqui tem um colombiano, tem um canadense, tem um americano, tem um francês, tem um japonês, tem um chinês. Eles entendem na língua deles o que eu estou falando. Esse dom das línguas, que não depende do homem, não é o fato de eu frequentar uma igreja ou fazer um determinado tipo de oração que isso vai vir, isso não depende do homem. Preste atenção nisso. E para ser sobrenatural também não depende dele. Ah, mas a fulana tal manifestou. Não é dessa maneira. Isso não depende de grupos de oração ou de reuniões, isso não. Se você pegar, por exemplo, Nossa Senhora, ela apareceu em vários países, várias nacionalidades, usando o idioma dela, que ela aprendeu o hebraico, ou o aramaico, vamos dizer assim. E lá todo mundo entendia na linguagem deles, em francês, em alemão, em japonês, em africano e assim por diante. Então você tem esse dom pleno em Nossa Senhora. São José também tinha esse dom em plenitude antes da vinda do Espírito, porque São José também era cheio do Espírito. Para ele ser casado com a cheia de graça, ele tinha que estar cheio do Espírito, já curado do pecado. Quando São José vai ao Egito, vocês acham que ele estudou a linguagem egípcia? Não. Ele vai ao Egito como? Falando em seu idioma e todos entendendo o idioma dele. E não sabia por quê, porque todos entendiam. Porque não dependia dele, mas era o Espírito Santo que agia nele. E o mesmo acontecer com Nossa Senhora e possivelmente com Nosso Senhor, apesar que ele é o verbo, ele entende qualquer idioma. O que eu estou querendo dizer? Que é fundamental nós entendermos que o dom do Espírito das línguas, ele é um dom específico, ele é uma graça específica que ela não depende do ser humano. Você pode rezar 10.000 textos, não vai, isso aí vai depender de uma circunstância, ele não tem uma quantidade específica, e ele, claro, ele é feito para a glorificação de Deus num apostolado. Ele não é meramente malabarismo vocal, ele não é manifestação sugestiva e muito menos psiquismo modista. Ou seja, eu vejo alguém fazer, eu vou fazer igual. Né? Então, isso não é. Um problema que a gente vê é que em manifestações demoníacas existe esse tipo de confusão de línguas também. Para você, por exemplo, constatar que uma pessoa ela é possessa pelo demônio, ela tem que ter uma manifestação de uma língua que você não entende direito e pode ser meramente repetição de silábica. Então, para vocês verem que meramente a repetição silábica não é o fenômeno das línguas, e muito menos o fenômeno que São Paulo diz no início, e pode se confundir com algo que seja ao contrário, isso é muito grave. Então, não force o seu psiquismo e não force o seu inconsciente, ou até mesmo a sua mente, para querer dizer que você tem um grau a mais de santidade ou de religiosidade, meramente por um ato silábico. É igual eu falei, para você ser um bom católico, não há nenhuma recomendação, nem nos evangelhos, nem mesmo nas cartas de São Paulo, que o bom católico é aquele que tenta forçar ou fala em línguas. Não existe isso. Igual eu falei, existe o fenômeno de línguas, que não é o fenômeno que nós conhecemos, da forma que nós conhecemos, que é uma pessoa falar no idioma dela e todo mundo entender nos idiomas específicos. Isso existe. Isso aí já é mais que provado. Só que isso é raro e isso é dado por Deus. Isso não depende de mim. Não depende de grupo, não depende de ordens, não depende de nada. É um dom específico, circunstancial,
dado por uma necessidade de apostolado. É um fenômeno que independe da minha vontade. A graça santificante e a graça atual depende da minha vontade, eu querer, porque eu preciso de buscar a Deus para que tenha dele a resposta. Se você não reza, não vai à igreja, não faz a leitura espiritual durante o seu dia, você não quer buscar a Deus. Então, o que hoje é exigido a um bom católico na santidade? Ele tem que cumprir o que Deus manda para obter a graça santificante e a graça atual, evitando o pecado, evitando o mal. Isso é o que exige ser um católico. Isso é o que nosso Senhor recomendou ao católico, a penitência e a vida de oração. Fazer penitência porque o reino de Deus está perto e fazer orais para que não caiais em tentação. É isso, nós temos que adorar a Deus, rezar o rosário todo dia, rezar as orações ladainhas todo dia, confessar-se regularmente, comungar regularmente, para termos a graça santificante e a graça atual. Agora, não há nenhuma recomendação do Evangelho, nem da Palavra de Deus, que o católico, para ser santo ou para ter a graça, ele tem que manifestar em línguas. Não existe essa recomendação. Então, essa atribuição que se fazem a alguns que têm ou recomendam esse fenômeno psíquico, que não é igual ao fenômeno bíblico, é uma recomendação meramente fetichista ou fideísta, ou seja, você acredita naquilo que você ouve, não necessariamente naquilo que está consagrado na doutrina e na prática cristã. E pode ser perigoso. Porque no momento que você acredita num fenômeno que não é o que está na Escritura, você está entendendo? E também não é recomendado por Nosso Senhor, mas é um fenômeno que aparece independentemente da sua vontade, né? No momento que você acredita nisso, você comete fideísmo, que é uma heresia. Fideísmo é isso, você acreditar meramente numa coisa, criar uma superstição em torno dela e achar que aquilo vale tanto ou mais o que é a regra básica fundamental. Então, cuidado, gente. Vamos entender as coisas como estão escritas, não como aparentemente nos apresentam. Senão nós transformaremos a fé numa parte de guru ou de show pirotécnico, ou até mesmo numa condição, como é que nós podemos dizer, esotérica, o que é perigoso também. Então, você quer ser um bom católico? Cumpra o que pede para ter a graça, tá certo? E não procure fazer ou procure coisas que não são exigidas pela fé. Isso não vai fazer diferença nenhuma. Igual outro dia eu vi um colega que falou assim, não, porque eu rezo um terço em línguas. Faz diferença nenhuma. Se você rezar o texto em português, em inglês, é melhor, até mais interessante, do que você querer apresentar-se que tem um dom que você põe em você. Não é Deus que te põe, não. Porque você que quer fazer, né? Então, e outra coisa, repetição silábica não é nada sobrenatural. Tá certo? Um abraço para todo mundo. Paz e bem.